Resident Evil Requiem, um dos jogos mais aguardados de 2026, com certeza um dos maiores títulos do ano. Eu zerei o jogo tem algumas horas, tá tudo bem fresquinho na cabeça. Vou falar tudo que eu achei, minhas impressões e vambora. Deixando claro que tudo que eu vou falar aqui é sem spoiler, então se você não jogou o jogo, pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler da campanha, da história, não vou falar nada. Vou falar apenas sobre a gameplay, sobre os gráficos, coisas que eu achei aí, sem dar nenhum spoiler da narrativa do jogo, beleza? Bom, contextualizando a história aí do jogo e como é que funciona aí o formato, a gente tem pela primeira vez a Grace na franquia, que é um personagem novo que acabou de ser introduzido, uma jovem. Eu não sei se menciona a idade dela em algum momento, mas eu acredito que ela deve ter algo em torno de 20, 25 anos ali no máximo, pelo menos ela aparenta ser muito jovem. Ela trabalha no FBI e ela é convidada, ela é selecionada para investigar o hotel onde a mãe dela foi assassinada. Tá rolando uma situação que ela precisa ir lá nesse hotel investigar o que tá acontecendo, mesmo hotel onde mataram a mãe dela, cara. Então, bagulho louco. Isso aí aparece na primeira cutscene do jogo, então não é muito spoiler, tá? E curiosamente, por um outro motivo, o grande Leon Kennedy também vai investigar esse mesmo hotel. E aí, o que acontece depois disso aí é um bagulho muito louco e a gente descobre que a Grace é um personagem extremamente importante. Ela tá diretamente relacionada com aquele mundo e ela tem um papel muito importante, uma situação muito da hora que não fica nada muito claro no começo do jogo, a gente vai descobrindo conforme a gente vai jogando, mas eu vou falar mais sobre a história daqui a pouco. Uma outra coisa, um detalhe muito importante é que o Leon, nos primeiros minutos ali do jogo, a gente descobre que ele tá infectado com o T-Vírus, e é uma coisa que interfere diretamente muitas vezes na história e na gameplay do jogo também, tá? Então isso é muito importante e é uma coisa, cara, que quando aparece todo mundo fica em choque. Puta que pariu, o Leon tá infectado, meu Deus do céu, acabou o jogo. Entrando na parte técnica do jogo, vamos falar sobre os bugs. Eu, particularmente, zerei o jogo sem nenhum bug, não encontrei nenhum bug enquanto tava jogando. Cara, o jogo muito bem polido, o jogo, cara, zero, tudo redondo ali, não tive problema nenhum de gameplay, de mecânicas, tudo funcionou muito bem, não tive nenhum problema de frame drop também, o FPS do jogo foi super estável, joguei no Play 5, tá, cravado em 60 FPS, então não tive nenhum problema de desempenho, o jogo rodou lindo o tempo inteiro, não travou em momento nenhum, o FPS não caiu, cara, zero bugs, não teve nenhum bug ali de personagem caindo, travando, alguma coisa, nada do tipo. O jogo, pô, é a Capcom, né, cara, completamente polido, o jogo sem defeito nenhum na parte de bugs. E aí a gente entra numa das partes que pra mim foi um grande destaque desse jogo, que são os gráficos. Cara, esse jogo tá extremamente lindo. Cara, eu devo ter parado pra elogiar o gráfico do jogo ali umas 10 vezes durante a minha campanha ali. Eu parei pra falar, mano, olha esse lugar aqui. Tipo, cenários assim que você olha e fala, caraca, os caras capricharam muito aqui mesmo, cara. Jogo muito lindo mesmo. Vocês estão vendo aí na tela, né, minha gameplay. Cara, realmente não tenho o que reclamar. Gráfico de nova geração, o que faz sentido, né, esse jogo não ter saído pra Play 4, porque, cara, Play 4 pra rodar esse jogo aí faz sofrer pra caramba, né? Iluminação, tudo assim, realmente, mano, impressionante de lindo. Em especial, a parte com o Leon, quando a gente tá num cenário um pouco mais aberto ali. Cara, os prédios, assim, tudo, mano, extremamente detalhado, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Sobre o áudio do jogo, não tem muito o que falar, é um áudio muito bom. A Capcom tem uma qualidade de efeitos sonoros em todos os jogos muito boa. Os efeitos de tiro, os efeitos de passo dos monstros, a voz dos monstros, a dublagem dos personagens é muito boa, né? A dublagem da Capcom em quase todos os Resident Evil são, cara, muito boas. A dublagem da Grace eu gostei, a dublagem do Leon eu também gostei. Tem alguns outros personagens ali, principalmente tem um dos vilões que pra mim tem uma dublagem espetacular, que na hora que ele aparece ali, que ele fala a primeira frase, eu já falei, caramba, que voz foda. Encaixou muito no personagem, mano. Sobre a trilha sonora, eu não acho que tem muita trilha sonora no jogo, sendo sincero. A trilha sonora de ação com o Leon, em alguns momentos eu achei meio ruim. É uma trilha sonora meio datada, parece uma trilha sonora dos anos 2001, sei lá. A Grace não tem muita trilha sonora, além das de terror normal, né, porque a parte da gameplay dela é muito diferente da do Leon, mas eu já vou falar sobre isso. Mas, em geral, sobre o áudio do jogo, cara, não tem do que reclamar. E agora a gente entra num bagulho, cara, coisa de maluco, que é o combate desse jogo. É completamente diferente um pro outro. Cara, você tem praticamente dois jogos diferentes quando você joga com os dois personagens. Cara, com o Leon, a gente tem um jogo de ação. A gente tem praticamente um Call of Duty contra zumbi. É um bagulho coisa de maluco. Mano, é tiro, a gente mete bala em todo mundo, sai torando, tacando bomba e derruba prédio e pula de moto e míssil. Cara, é coisa de maluco. Jogar com o Leon é realmente
uma parada de ação insana. O que pra mim, particularmente, foi uma coisa que eu gostei bastante. A gameplay do Leon é super gostosa, cara, é uma delícia jogar esse jogo, mas eu achei que sobrou um pouquinho mais de ação do que deveria na campanha do Leon. A gente joga bastante com ele, bastante mesmo, e eu achei que, cara, teve muita ação e pouco daquela essência de Resident Evil que a gente teve muito mais com a Grace, por exemplo, que foi a minha parte favorita da gameplay. Eu adorei jogar com a Grace, e quando a gente trocava pro Leon, eu ficava com raiva, porque eu queria jogar mais com a Grace, mesmo que a gameplay do Leon fosse muito boa, tá? A gameplay do Leon não é ruim, mas a gameplay da Grace eu particularmente achei muito melhor. A gente tem mais aquela situação de puzzle, de procurar item, de ter que abrir tal porta, vou ter que dar a volta num lugar tal e preciso voltar pra abrir a porta, e sabe, a campanha da Grace me agradou mais. Eu gostei mais dessa parte, e tem aquela pegada mais de terror a campanha da Grace, sabe? Você tem aquele perseguidor ali em ambientes fechados te procurando ali. Cara, é sensacional, o ambiente mais escuro, com a lanterna, sabe? Eu particularmente prefiro, em especial no começo do jogo, que a gente tá numa mansão. Cara, aquela mansão ali pra mim foi o auge do jogo, foi o melhor momento do jogo, com muita folga, porque é uma delícia aquela mansão no começo do jogo, que a gente tá fugindo de alguns monstros que tem ali dentro. Cara, é realmente... Cara, eu não sei nem se é uma mansão, acho que é um hospital ou é uma mansão. Cara, é um ambiente interno ali, eu não lembro bem se é um hospital, se é uma mansão, mas cara, é um hospital? É um hospital, do outro lado parece ter uma mansão, acho que é um hospital. Parando pra lembrar agora, eu acho que é um hospital. Mas de qualquer forma, é muito bom a gameplay ali, cara, é bom demais, bom demais. Já o combate, né, falando do combate da Grace, a gente tem praticamente uma pistolinha e a gameplay dele é mais stealth, então é mais recomendado que a gente jogue mais de boa, não gaste muita bala, porque o Leon tem trocentas balas pra usar, trocentas armas pra usar. A Grace não, a Grace tem a garrafa pra você jogar pra distrair os inimigos e uma pistola, é isso que você tem de arma. Então, no geral, a Grace é bem mais indefesa, né, ela é uma menina, né, uma menina jovem ali, ela não é aquele policial super treinado igual o Leon, que é o Leon, né. Então, sobre o combate, é isso. Sobre os inimigos, cara, os inimigos zumbi, né, não tem muito o que falar aí dos zumbis, são zumbis lentos que a gente mata ali, né, infectados, etc. E eu gostei bastante dos inimigos diferentes, que são os boss, né, que a gente tem ali no jogo. A gente não tem muita boss fight no jogo, mas a gente tem alguns perseguidores ali, alguns inimigos maiores, diferentes, que a gente tem que matar, e na maioria das vezes a gente só foge deles, né, que no geral eu gostei bastante do design deles. Cara, são monstros assim que você, em alguns momentos, você fica realmente com medo deles, sabe? Você fica tipo, puta, será que ele tá atrás de mim? Você fica meio apreensivo, sabe? Eu gostei demais. Essa sensação de terror é uma coisa que quase todo Resident Evil tem, então por isso que eu senti um pouco de falta disso na campanha do Leon, mas o que tem na campanha da Grace compensou bastante, porque a campanha da Grace é sensacional. Mas eu achei que faltou um pouquinho de boss fight naquele momento que a gente para pra matar o bicho mesmo, sabe? Esses bichos que ficam perseguindo a gente. Teve um bicho ali que perseguiu a gente, que ele não falou mais nada do bicho, simplesmente desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas, sobre os inimigos aí, cara, não ficou devendo nada também. A gente tem um inimigo que retorna, não vou dar spoiler, mas tem um inimigo que retorna de jogos anteriores, que é muito interessante quando ele aparece, que é bem nostálgico. Mas, cara, realmente aí não tem do que reclamar do combate do jogo, muito bom. Bom, agora falando das mecânicas do jogo. As mecânicas do Leon praticamente são mecânicas da parte de ação mesmo, né? Parte de, pô, você tem que abrir ali uma porta, pô, você vai ter que buscar item tal, e é só isso. E no meio do caminho você vai matar 200 bichos, vai dar bala em todo mundo, descer o cacete, vai pegar um míssil, vai atacar, e é isso, cara. A parte do Leon, na parte das mecânicas não tem muita coisa. Eu senti falta, na verdade, de uma esquiva no combate do Leon, porque como é muita ação, muito inimigo o tempo inteiro, cara, zumbi pra cacete, eu achei que faltou um pouco dessa esquiva que tinha no Resident Evil 4 Remake, que eu particularmente gostei bastante, ajudava pra caramba. Ele tem um parry com machado também, que eu esqueci de usar praticamente o jogo inteiro, fui usar em alguns momentos ali que era meio obrigatório você usar o parry, mas tirando isso, as mecânicas do Leon não tem nada de muito diferente, é o que a gente já tá acostumado de Resident Evil e jogo de ação padrão, nada demais. Agora com a Grace, a gente tem uma coisa muito diferente, que pelo menos dos jogos que eu joguei de Resident Evil, só contextualizando vocês, da franquia eu joguei o Resident Evil 2 Remake, o 3 Remake, o 4 original, recentemente, tá? Eu joguei o 4 original, o 4 Remake, joguei o 6, a campanha do Leon e da Helena. As outras campanhas eu não joguei, sei que dá pra jogar com o Chris e com o Jake, mas
mas eu não joguei. Na verdade eu joguei a campanha do Chris, mas eu era muito molequinho, nem lembro direito o que acontece, então vou contar que eu não joguei a campanha do Chris do 6, tá? Joguei o Resident Evil 7 recentemente e o 8 também. Agora os outros que não são os enumerados, né, da franquia, Code Verônica, Revelations, esses eu não joguei, tá? Então, e também o Resident Evil 0, o primeiro e o 5, esses são os que eu não joguei. São muitos jogos, né? Então eu joguei a grande maioria, mas teve alguns ali que eu ainda não joguei. E voltando agora do porquê eu mencionei isso, a Grace tem uma mecânica que eu nunca vi nos outros jogos, que é uma mecânica de você criar itens. É uma coisa muito diferente. Eu, quando começou, eu não entendi nada, depois que eu fui entender pra que servia. E o jeito que ela cria os itens é meio bizarro, sendo sincero. Eu não gostei muito do jeito que ela cria. A mecânica de criação de itens é muito, muito boa, porque a gente consegue criar bala, consegue criar molotov, consegue criar alguns fluidos pra jogar nos inimigos, mas ela cria os itens a partir de sangue dos infectados. Então a gente matou o inimigo, ele vai ficar com uma poça de sangue ali no chão, a gente suga o sangue dele com um dispositivo e com esse dispositivo a gente mistura com outro item e cria algum item que a gente precisa. É assim que a gente cria item. Eu achei meio bizarro a gente usar sangue pra criar munição, por exemplo, mas uma mecânica que tá aí no jogo, é uma mecânica muito boa, a gente usa bastante. E fora isso, as mecânicas da Grace, como eu disse, são a essência de Resident Evil. Então bastante puzzle, bastante exploração ali de ambiente, você precisa de um item, combina com outro item, abre porta tal. Uma porta que você viu aqui, você vai dar uma volta gigantesca, vai sair nessa porta, destrancar pelo outro lado. Cara, a gameplay da Grace realmente, cara, sensacional, as mecânicas muito boas, não tem do que reclamar. Falando agora dos personagens, né, chegando aí na parte de história. Bom, obviamente é um susto pra todo mundo colocar um personagem pra dividir tempo de tela com o Leon, porque, porra, convenhamos, né? Leon Kennedy, um dos maiores personagens da história dos videogames, não só da franquia Resident Evil, mas, pô, cara, minha mãe, sei lá, minha tia conhece o Leon, todo mundo conhece o Leon, o cara é realmente muito, muito foda, e nesse jogo ele tá bem mais velho, a gente tá acostumado com ele um pouco mais novo, e nesse Resident Evil, cara, ele tá com barba branca, bastante expressão de idade já no rosto, você consegue ver que ele já não é mais um jovem rapaz que ele era nos outros jogos, e obviamente por conta disso que ele é esse puta personagem, esse baita soldado, né, cara, que sai metendo bala em todo mundo, mano, dá soco, dá chute, mano, o cara é um ninja, mano, é realmente loucura, assim. E ele tá, como eu disse, ele tá infectado com o vírus T, cara, então é uma coisa que influencia bastante o jogo, e a gente fica preocupado o jogo inteiro, tipo, meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai morrer? O que vai acontecer? Obviamente não vou falar o que acontece, mas pode acontecer de tudo, cara, pode acontecer de tudo. Então eu tinha um pouco de medo dele ofuscar muito a Grace na gameplay, e a gente não querer saber dela e só querer jogar com o Leon, o que foi justamente o contrário comigo. Eu queria jogar mais com a Grace do que com o Leon. É uma baita personagem, conseguiram introduzir ela de um jeito muito bom na história do jogo. A gente fica querendo saber quem ela é, por que ela tá ali. A gente sabe que ela é muito importante, mas a gente não sabe exatamente o porquê. A gente vai descobrindo com o tempo. E ela é uma personagem, cara, ela é uma detetive, ela é uma investigadora ali do FBI. Ela não é uma policial, uma mulher ali forte ali. Ela é uma mulher, uma menina magra, assim, sabe? Então, tipo, ela é muito indefesa, mas ela consegue ser uma personagem muito interessante e que encaixou bastante ali na história. A gente quer saber o que vai acontecer com ela, a gente quer saber o porquê que ela tá ali, então é muito interessante. Agora vamos falar dos vilões, né, cara? A gente tem dois vilões principais aí no jogo, que são, cara, de uma baita personalidade. Um deles, que é um dos primeiros que aparece ali no jogo, ele tem uma aparência muito foda. É o mesmo da dublagem que eu falei pra vocês, que ele tem uma dublagem muito boa. Cara, ele é um personagem assim, o design dele é muito foda, então você fica querendo saber, mano, quem que é esse cara? Porra, que é isso? Na hora que ele aparece, você já sabe, puta, vilão insano. Quando ele aparece, você fala, caraca, esse cara é brabo. Eu achei que faltou um pouco ele aparecer mais no jogo. Ele aparece em alguns momentos ali, mas eu achei que faltou ele aparecer um pouco mais. É um jogo muito curto, né? Então, padrão de Resident Evil, né? Já o outro inimigo, ele aparece só em cutscenes praticamente, e é um personagem muito interessante também. A gente sabe pouquíssima coisa sobre ele. Tem uma menina que aparece também, que a gente acompanha ela. É muito legal o jeito que eles introduzem ela. O que a gente descobre sobre essa menina é muito mais da hora ainda. Cara, essa menina ela tem um plot muito grande no jogo, então é uma baita personagem também. É um personagem um pouquinho mais secundário, mas é um personagem muito importante ali pra história. Em geral, a história do jogo me prendeu bastante. Eu queria saber o que ia acontecer, queria saber os motivos das coisas, me prendeu. As cutscenes são curtas, mas são muito boas. Então a história do jogo, cara, realmente, assim, não é aquela narrativa que você fala, puta que pariu, que coisa incrível. Não é. Mas é muito boa, ela te prende, ela cumpre o papel dela. O que é melhor nesse jogo mesmo é a gameplay. A gameplay é muito melhor que a história, o que obviamente é o mais importante num jogo de videogame. Você tá lá pra jogar, né? Então, pelo amor de Deus. Bom, nas conclusões, vou falar sobre a dificuldade aí
do jogo. Achei que o jogo tem uma dificuldade bem equilibrada. Achei ele um pouco mais fácil do que normal, na verdade. Eu acho que eu deveria ter jogado ele no difícil, porque o casual desse jogo, né, a dificuldade padrão, ela é um pouquinho easy game, né, vamos ser sinceros. Principalmente na parte do Leon, que a gente tem muita bala, muita arma. Em alguns poucos momentos ali, eu tive uma escassez de munição, de itens ali, mas pouquíssima coisa, cara. Na boa parte da gameplay, se você é um cara que joga explorando bastante, se você dá uma olhada nas coisas ali, você vai ter bastante bala, bastante recurso, não vai ser uma preocupação pra você. O ritmo de jogo é muito bom também, não é um jogo que enrola, não é um jogo que rusha, é um jogo que acontece tudo no tempo que tem que acontecer, as coisas vão se encaixando, você consegue explorar de boa, tem alguns ambientes ali abertos pra você explorar. Em geral, cara, o ritmo do jogo ele é muito bem feito, acontece tudo no tempo que tem que acontecer. Eu achei o jogo um pouco curto, né, mas infelizmente é padrão de Resident Evil, quase todos os jogos duram ao mesmo tempo. Eu zerei o jogo com 10 horas e meia, tá? Acho que é a média da galera aí, algumas pessoas devem zerar um pouco mais, outras um pouco menos. E eu fecho o vídeo dando uma nota 9 de 10 para Resident Evil Requiem, o nono jogo da franquia, né? O nono jogo da campanha principal, o nono jogo enumerado. Mesmo que ele não tenha o 9 no título, a gente sabe que é o Resident Evil 9, né? O Q ali do Requiem, ele forma um 9, eles usaram isso ali no marketing, então é o nono jogo enumerado da franquia. E, cara, teve pouquíssimas coisas ali, principalmente a parte da ação um pouco excessiva do Leon, fez com que eu quisesse voltar para jogar com a Grace logo. Então, tirando isso, cara, o jogo realmente é um ótimo jogo, recomendo demais jogar. Dependendo do preço que você comprar, melhor ainda, eu consegui uma promoção muito boa. Então é isso, se você quiser ver minha gameplay completa, tá aí no canal Full Game. E é isso, é nóis, falou!